Quem tá de volta com a gente é ele, o demônio da lingueta. Olha eu aqui citando o Nando Moura, mas é que o Nando Moura não supera os caras, tá? E eu farmo em cima. Mas hoje nós não vamos reagir ao Nando Moura falando do MBL. Vamos voltar a falar de segurança pública, que eu quero insistir nessa pauta, e quero trazer um argumento que eu ainda não trouxe, mas que também é determinante para a gente entender a questão da segurança pública. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos pro corte, tapem o nariz, deixem o like, não cai o dedinho e vem comigo. Ela tá indignada com você depois daquela declaração que você deu ali Qual delas? do pessoal lá da Penha lá, que do que aconteceu no Rio de Janeiro, da Operação da Penha. Que ó, não vi pai ali, só vi mãe chorar. Lógico que viu. O Brasil viu você falando aquilo lá. A Erika Ailton viu. Você acha que ela viu? Não, não fiz nem vídeo, nem me rebateu. Mas vamos debater isso então, Aniel. Vamos debater isso. Manda ela vir aqui, vamos debater. Eu vou reforçar o que eu falei ali. Eu reforço aqui. Realmente. Tipo assim, você vai reforçar que você é um escroto, cara. Na boa, Arthur. Na boa, cara. Na boa. Saca? Depois vocês não querem ser xingados, né? No palavrear aquele, né? Que vocês não gostam de receber a alcunha. Mas vocês estão farmando em cima da extrema-direita. Vocês acham que vai sair o quê? Quem é que vai achar bonito esse tipo de discurso, Arthur? Entende? Aí depois os membros do MBL saem curtindo os posts do Bem Pontes lá. Você tem que inventar pra turma aí que o cara sai curtindo tudo que vem pela frente. É esse público que vocês estão farmando. Tá? É isso. Então depois não se façam de sonsos. Tá todo mundo vendo que é isso. Você vai reforçar uma fala brutalmente preconceituosa, sem noção, estúpida. Justo você, que é um cara que já tem uma coleção de frases estúpidas. Não dá, né? Não dá. Realmente. As mães têm responsabilidade naquele rolê. Sim, e os pais também. Só que os pais abandonaram. Tá muito simples ali. A culpa é de quem? Do pai que abandona, da mãe que não sabe educar e do cara que escolheu delinquir. Eu vou te falar uma coisa, Leon. Você nasceu rico ou pobre? Entendeu? Olha só, a culpa é do pai, da mãe e do cara que escolheu delinquir. Cara, isso está desenhado. O que eu tô dizendo da direita e do debate sobre segurança pública, e não só, sobre qualquer debate da direita. A solução é moral. Quer acabar com o crime? Não cometam crimes. Quer acabar com as famílias desestruturadas? Não desestruturem as famílias. Entendeu? É literalmente isso. Essa é a única proposta da direita. Mata quem escolheu, né? Prende ou mata quem escolheu o lado errado da vida. Escolha o lado bom da vida, senão você vai ser morto ou ser preso. E aí a turma não entende por que isso simplesmente não dá certo em nenhum lugar do mundo. Não entendem. Aí é quando a gente fala assim, mas poxa, o Brasil já é um dos países do mundo que mais encarcera. O Brasil já é um dos países do mundo onde a polícia mais mata. Então vejam, a única coisa que é feito em termos de segurança pública é justamente isso que eles defendem que se faça. Não tá dando certo, gente. Porra, será que alguém não percebe que não tá dando certo? Aí o que é a proposta? Então vamos matar mais e vamos prender mais. Veja, eu não tô dizendo que não tenha que punir, não tenha que prender, né? Numa sociedade ideal, mas o ideal não é o real, não se precisaria prender. Isso é o ideal. Mas nós não vivemos no ideal, nós vivemos no real. E no real tem que prender. Tá? Nós estamos longe, muito, muito longe, de não precisar punir nessa forma. Então tem que prender, tem que endurecer as penas envolvendo tráfico de armas, envolvendo lavagem de dinheiro, envolvendo receptação. Enfim, tem que endurecer as penas para os líderes das facções. Essa turma tem que ser presa e tem que ficar presa. Tem que ter instrumento para prender essa gente. Os soldados do crime também têm que ser presos. Tá enfrentando a polícia, fuzil na mão, tem que enfrentar de volta. O meu ponto nem é esse. O meu ponto é que só isso é o que está sendo feito. E pedir mais disso é pura demagogia. É exclusivamente demagogia.
Porque o ponto que eu tô tentando reforçar é: a direita defende bandido. É essa tecla que nós temos que bater. A direita defende bandido. A direita defende bandido quando a única proposta para a segurança pública que ela tem é essa do Mamãe Falei, do MBL, do bolsonarismo. Porque ao passo que eles fazem isso, eles também defendem as lideranças do crime. Foi só isso que a gente viu ser cuspido na nossa cara na semana passada, com o relatório lá do Derrite, tentando impedir a Polícia Federal de investigar o crime organizado. Fiz uma live, assistam a live do domingo passado. Eu dei mais ou menos uns 10 ou 15 exemplos que saíram na imprensa de ligações das lideranças políticas da direita e da extrema-direita com as facções criminosas, com os líderes, com os esquemas de lavagem de dinheiro. Mas aí você não escuta a ira da direita, do Mamãe Falei, do Renan Santos, dos bolsonaristas, em relação a essas ligações. Porque isso parece ser secundário. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer demagogia em cima da chacina de gente pobre. Que é aquilo que eu já expliquei quando a gente falou desse assunto. Como a população não tem nada em relação à segurança, quando a polícia sobe o morro matando, ela tem sua vingança. É a única coisa que se oferece para a população. Então é lógico que a população vai gostar disso. Vai aprovar. A mesma população que diz que depois que a polícia sai, depois da chacina, a comunidade fica mais insegura. Mas ainda assim, a chacina é a vingança que a sociedade comemora diante da ausência completa de qualquer ação de verdade contra o crime. Tá? Mas vamos continuar que tá só começando. Rico, tá. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa... É sacanagem, né, Albertinho? Não, você nasceu rico sim. Mas se fizer, quer ver um exemplo que você vai gostar? Esse exemplo você vai gostar. Sabe os barbas lá de Belém? Sabe os barbas lá de Belém? Quer que eu fale tudo? Eu falo tudo? Tudo bem, você se fuder. Você é amigo das barbáries? Não, os barbas lá de Araguari, é lá de Araguari, é a família dele. Entendi, cara. O comércio da cidade, casa de construção, um supermercado, uma rua principal da cidade. Nessa hora o comunismo não funciona, né? Vamos socializar. Albertinho tá viajando. Tá viajando, meu amigo. É que eles não têm esquecido. Meu pai é classe média, assim. Eu vou dar um exemplo legal. Vamos pegar o Jones Manuel. O Jones Manuel diz ele que ele cresceu na favela da Borborema, não é? Barbarema? Não, diz ele não, ele cresceu. Ele cresceu na favela da Borborema, vamos lá. Ele nasceu num lugar periférico, numa comunidade. Sim. Ele se tornou um bandido? Não. Eu discordo do que ele defende, mas ele não é um bandido. Da comunidade inteira, se não me engano, da comunidade inteira, ele tá entre os 3 primeiros que conseguiram formar. Legal. A mãe dele não tem mérito nisso? Tem pra caralho. Claro que tem. Então, você dizer... O problema não é esse, sua topeira. O problema é que não significa que quando o destino não é esse, do jovem negro da periferia, que a culpa é da mãe. É isso que você não entende. Você entende, mas você é sonso, hipócrita. Entende? Que assim como a mãe de Jones, muitas mães fazem, entre aspas, um bom trabalho e o filho vai pro crime. Não é responsabilidade da mãe. Não é responsabilidade da mãe ser mãe solo. Não é responsabilidade da mãe ter escolhido uma pessoa que vai abandonar a criança. Porque essas mães, elas estão inseridas dentro de determinada realidade social, dentro de determinada estrutura. O problema da direita é sempre esse. Eles simplesmente ignoram todas as estruturas para colocar a culpa no indivíduo. É sempre a mesma coisa. Que a mãe de um traficante não tem nenhuma responsabilidade sobre o filho, é tirar o mérito da mãe do Jones Manuel. Também, o pai, que é o que eu falo lá, que é o segundo ponto, que eu vou chegar lá ainda. Mas você tirar a responsabilidade da mãe de um traficante é você tirar o mérito da mãe de Jones Manuel ter, num ambiente hostil, ter criado um filho honesto. Não, cara, não tem nada a ver porque não é uma questão de mérito, cara. Não tem nada a ver com mérito, mano. Ah, cara, na boa, eu não vou ficar voltando nisso aí. Eu quero falar de outras coisas, entendeu? Assim, é o cara tentando corrigir uma fala brutalmente odienta. Se nós não estivéssemos numa sociedade
com um ambiente fascista crescente, né? Esse cara não ia estar dando entrevista em lugar nenhum, ele ia estar brutalmente cancelado, porque ninguém, nem mesmo de direita, acharia razoável esta tonelada de merda que esse cara fala. É só porque ele surfa uma hype fascista. O recado é pra essa gente. É pra isso. Mais nada. Então eu não vou fazer isso. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quando você pega os vídeos, principalmente das mães adolescentes dessa geração, cara, aí é pior ainda. Porque você tem, assim, não é modo de falar, cara. Você tem a menina falando, eu quero um cara que põe uma 12 na minha cara. Eu quero um cara com cara de bandido. Se não fumar maconha, eu nem olho na cara. Eu quero... Então elas escolhem esse estereótipo. Elas escolhem o estereótipo do homem. Não tem nada a ver com a vida que elas vivem, não tem nada a ver com todo o ciclo social dela, não tem nada a ver com os valores que estão sendo cultivados ali a partir dos estratos, né, como é que eu vou explicar? De signos sociais. De signos sociais. Entende? Ou seja, do que aquele poder representa dentro da comunidade. Sabe? É porque não tem vontade nenhuma de combater o crime, que não sabe, que consegue vislumbrar qualquer maneira eficiente, aí culpa as mulheres, cara. É isso. Homem que vai abandoná-las. Aí você vai dizer que ela não tem responsabilidade sobre a escolha? Tem também. Ah, então você tá isentando o homem da culpa? Ao contrário, eu estou dizendo. O cara é um canalha, o cara é um criminoso. O cara que abandonou o filho é um criminoso. Só que se você escolhe o criminoso, você também tem culpa. E esse é o problema da segurança pública do Rio de Janeiro. Com certeza. Para com isso, Arthur. Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Isso é dado, cara. Com certeza. Esse é o problema da segurança pública do Rio de Janeiro. É esse bosta. Fala com certeza, cara. Entendeu? Tá desenhada na demagogia, cara. Esse é o problema da segurança do Rio de Janeiro. A maior parte das pessoas que delinquem, elas vêm de famílias disfuncionais. Isso não é minha, cara, opinião, cara. O Rio tem tantos problemas, velho. Tem tantos problemas. Eu sei que tem. O principal é o Estado, cara. Ali tá faltando Estado pra essas pessoas, velho. Tá faltando indústria pra essas pessoas, tá faltando emprego, cara. Mas eu concordo com você. O Machado que quer debater com você, velho, ele fez um puta vídeo. Inclusive, eu acho que você deveria debater com o Machado. Ia ser bacana isso aí, na moral mesmo. Até porque também você deveria num debate no Três Irmãos, que você não gosta de debater aqui. Tem medo de dar ruim pra você, porque aqui pode dar ruim. Mas enfim, o Machado fez um vídeo, cara, onde ele estuda o gráfico da indústria no Brasil, assim, sabe? É impressionante. Primeiro, o nosso gráfico já é muito baixo perto das indústrias de outros países desenvolvidos, sabe? A gente não tem indústria de transformação aqui, nossa indústria é uma merda. Os piores lugares do Brasil, as piores capitais, onde a indústria está abaixo do gráfico nacional, Rio de Janeiro, Salvador e Belém. As capitais mais violentas do Brasil. Não tem indústria, não tem emprego. E aí, se você for olhar o gráfico dos empregos formais, também tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Sim, mas eu concordo com isso. No caso do Rio de Janeiro, ele ainda deu um alerta, que ele falou assim, cara, a maioria dos empregos do Rio de Janeiro são gerados na indústria de mineração, Petrobras, né? Que é uma empresa que tá pra sair do Rio de Janeiro. Ela já vai começar a explorar o petróleo da margem equatorial e vai sair do Rio. Se nada for feito, a situação do Rio vai piorar. Eu não acho que ela vai sair, né? Mas enfim. Não, o petróleo do Rio lá já tem uma data ali, limite ali, onde não tem mais, velho. Bom, enfim. De qualquer forma, eu concordo com esse argumento. O Brasil tem que se industrializar. É óbvio Faz que sim. muito mais sentido você falar assim, a culpa é das mães. Mas não, calma. Uma coisa não anula a outra. Quando eu falo que a culpa... Vamos lá. Deixa eu te falar. E não é só isso, não é só isso. Entenda só. É óbvio que industrialização, é óbvio que melhoria de condição econômica, tá tudo... É óbvio que tá tudo interligado. Só que existe uma coisa antes. Que é o seguinte, a educação que vem de casa, ela é muito... Aí que tá a sua topeira do caralho. Isso não é antes. Isso é o que acontece depois. Tô entendendo? O caráter das pessoas é moldado pelo ambiente que elas vivem. Entendeu? Seu animal. Não tem como ouvir isso e não sentir ódio, gente. Vocês me desculpem, não tem como. Não tem como. Saca? Isso não vem antes, isso vem depois, cara. Depois. Entende? E um monte de gente riquinha, que é escrota que nem tu. E um monte de gente que é riquinha, que é criminosa. Entende? Muito mais dissuasória de você cometer crime do que qualquer outra coisa. Isso também não é minha opinião de novo. Isso é o tal do estudo do Perry Chiquida. Isso é um dos estudos. Assim, se você pegar... O estudo que tu usa que não prova o que tu fala. Tu ignora a conclusão da porra do estudo. É só pra dizer que existe um estudo. Vai entrevistar ele, inclusive? Estamos vendo uma data que ele tava indo pros Estados Unidos. Mas se você pega, por exemplo, o Thomas Sowell, ele já falou lá atrás. Olha, uma das piores causas de criminalidade nos Estados Unidos é a cultura de gueto. O que é cultura de gueto? É você começar a normalizar coisas que não são normais. Por exemplo, mãe solteira. Mãe solteira não é algo positivo.
Ponto final. Isso não é minha opinião, isso não é machismo, isso não é feminismo, isso não é nada. Isso é uma coisa óbvia. Se você tem uma mãe que ela... Começa que não é mãe solteira, tá bom? Justamente porque esse termo, essa forma de se referir, é justamente para culpabilizar a mulher, como se a culpa da sua situação fosse sua. Entendeu? É isso, tá? Seu lixo humano. É um lixo humano, cara. A cultura de gueto. Então tu tá assumindo, é isso. Vocês estão vendo, né, turma? O Mamãe Falei tá assumindo que ele tem preconceito contra pobre. O que é cultura de gueto? É o hip hop? É o funk? É o estilo de falar? É o estilo de se vestir? Tá entendendo, gente? Ele tá de novo, porque assim, ele é tão preconceituoso, tão viciado, apaixonado pelos seus preconceitos, que ele não aprende nem com as próprias merdas que ele faz na vida. Quando ele foi falar do moleque lá da Ceasa, que ele insinuou que tinha que matar o moleque por causa da cor do cabelo, por causa da cor da pele, por causa do jeito de falar, por causa do quê? Por causa da cultura do gueto. Porque o moleque, no fim, era o que? Era um trabalhador. O que aquele moleque tinha que o Mamãe Falei não gostou? A cultura do gueto. Mas a cultura do gueto, ela também é um grito. Sempre foi. É uma forma de expressão daqueles que ninguém enxerga. Daqueles que estão submetidos a uma outra lógica de poder, onde o Estado não chega. E este é o ponto. Veja, o Rodrigão, brutalmente mais lúcido que o Mamãe Falei. É uma questão de estrutura produtiva. A explosão da criminalidade no Brasil se deu par e passo com o avanço do neoliberalismo no Brasil. Quanto mais se fez aquilo que o MBL defende, que é menos Estado, mais facção, mais crime, menos indústria. Nenhum lugar do mundo se industrializou sem o Estado. Nenhum lugar do mundo. A nossa desindustrialização, ela acelerou conforme diminuiu o espaço do Estado no Brasil. Aí não tem nada na comunidade. Não tem saneamento básico, não tem opção cultural, não tem opção de inclusão, não tem emprego, mas é lá que os grupos criminosos recrutam a mão de obra para operar os seus negócios. Aí o que o MBL faz? A solução é criminalizar as pessoas desse lugar, que é um lugar que não tem nada, não tem nada. Estado lá não chega, não tem Estado lá. Né? Não tem nada, mas tem a facção, mas tem a milícia, que é a mesma merda. Aí se o jovem acaba sendo cooptado por aquilo que é o mundo que está na volta dele, a culpa é do jovem. Mas aí o MBL não quer destruir essa estrutura, não quer prender os líderes das facções, não quer fazer nada disso, por quê? Porque isso não serve pra porra da demagogia que eles fazem. Não serve, isso aí não serve. Porque depois eu vou pro YouTube falar que a culpa é das mulheres da periferia. Que é brutalmente ofensivo. Isso é um escárnio. Isso é nojento. Esse cara é asqueroso. Não há adjetivos, né, para qualificar o quão verme é essa forma de pensar, essa forma de agir. Não tem adjetivo. Ela tem que trabalhar e cuidar do seu filho ao mesmo tempo. Isso não é uma coisa boa. Outra coisa que também não é boa, isso não é também o Arthur falando. Gravidez na adolescência. Uma menina de 15, 16 anos estar grávida não é uma coisa boa. A sociedade entendeu que isso é uma coisa boa. O que promove isso? E aí tem uma série de questões que promovem isso. Quais as consequências disso? E aí tem uma série de consequências, entre elas o aumento de criminalidade. Então, novamente, isso não é questão de opinião. Puta, eu acho, que eu penso, que eu não, não, não. Existem estudos de há décadas atrás, estudos recentes que vão todos na mesma direção. Quando você tem famílias disfuncionais, você tem causas para essas famílias disfuncionais acontecerem, e você tem consequências disso. Essa é a maior causa de criminalidade numa sociedade. Família disfuncional. A causa é a família. O que causa uma disfuncionalidade? Ou seja lá que merda for isso.
Sabe o que causa disfuncionalidade na família? Também, Arthur. Quando a família vê, né, um dos filhos, dos irmãos sair de casa de manhã cedo para trabalhar e tomar um tiro de graça da polícia. Porque estava no lugar errado na hora errada. Um pai de família. E aí, é a culpa da mãe também? Que vai crescer os irmãos ou os outros filhos odiando a polícia? Vai ser culpa da mãe também? Isso é só uma gota no oceano para você ver o tamanho da merda que você está falando. A quantidade de coisa que pode acontecer. E outra, não tem estudo nenhum que prove isso. Tá? O único tipo de estudo que vai provar isso é o mesmo tipo de estudo que prova que a Terra é plana. Também tem um monte de estudo dizendo que a Terra é plana. Não tem amparo científico nenhum. O que a gente tem de evidência, tá, de combate bem-sucedido à criminalidade é indissociável da melhora do quadro socioeconômico. A gente tem várias dúvidas em vários pontos. O único ponto que não se tem dúvida é esse. Esse é o único ponto consensual. Consensual. Tem dois consensos. Um é esse e o outro é: quanto mais armas, mais mortes causadas por armas. Esses são consensos. Lidem com isso. Lidem com isso. Não sei. Mas isso não é minha opinião, cara. Isso é fato, novamente, isso é fato. Eu acho assim, que inclusive você já concordou com isso, assim. Eu vejo muita direita e esquerda vindo aqui debater, e sempre a esquerda bem tendo sucesso nos debates aqui na nossa casa, né? Eu já vi um vídeo de você falando... Não quando a gente participa. Eu de olhar da outra vez, você arrebentou, mas cara. eu já vi um vídeo falando assim, pô, mas isso o Rodrigão tá certo, porque os caras não se preparam, vão lá debater com a galera da esquerda que tá muito mais preparada e tomam um esculacho na hora do debate. Quem se chama? Sabe por quê? Tem uma coisa que é o seguinte. O cara que se coloca no espectro da direita, ele acha que ele tem que comprar um certo pensamento que ele precisa defender uma economia de livre mercado, ele precisa ser totalmente liberal nas ideias econômicas, e a missão vem pra dizer, olha, cara, talvez em algum setor... Sempre foi assim, esse sempre foi o discurso. Uma coisa boa de estar há 11 anos na internet é que esse sempre foi o discurso do MBL. Agora é que eles estão tentando largar de mão esse discurso aí. Né? Por quê? Porque é impossível enfrentar um debate defendendo o Estado mínimo contra uma pessoa minimamente preparada. É impossível. Entende? Então, eles estão sendo meramente oportunistas. Isso não seja necessário. Vamos pegar o foi que é até bom ali, o que é no bom debate aqui. que eu fiz aqui, quando a gente falou de estatal, que eu elogiei a Embrapa, que eu falei da Vibras, que eu acho que talvez seja importante a estatização dela, até você falou assim, mas aí fica difícil de saber o que vocês defendem, uma hora é isso, outra hora é isso. E de fato, cara, Você não quer ser colocado eu em nenhuma não caixinha, sou obrigado a defender o ideário, a receita liberal que é dada, e eu vejo que muita gente da direita vai por esse lado. Mas e aí a se hora, complica. a hora que eu vou falar isso é pelo seguinte: as pessoas querem dados concretos, assim, sabe? Não quer. Pra mim, na boa, Arthur, respeito, desculpa aí, mas você apresentar um dado desse aí é pseudociência, entendeu? Pseudodade. A culpa Traz o das dado, coisas. é pseudociência. Ontem a gente tava com um amigo nosso aqui Rodrigo, conversando. depois você fica zoando que os caras ficam te zoando. Olha o que você acabou de falar. Não, mas peraí. Não, ele tá brutalmente certo, Arthur. Porque não tem conexão o que você falou. O que você falou é que o rabo balança o cachorro. Tá entendendo? Porque tem estudo dizendo que a Terra é plana. E aí? Quer dizer, bosta nenhuma. Dados aí, meu. Eu não gosto desses dados, velho. Esses dados não tem comprovação científica. Pelo contrário, Rodrigão. Tá aqui a foto. Essa foto aí tá no seu celular. Peraí. Rodrigo, aí os caras te usando no comentário não tem, eu fico sem palavras, gente. Não é só Peguem leve com ele já. dados que tem comprovação científica, velho. Mas, Rodrigo, deixa eu te falar o uma cara que coisa. é da pseudociência, ele dá os dados, ele tira do furico lá e fala aqui os dados. Mas cadê a comprovação Eu vou te científica falar, disso aí? vou dar um exemplo. Só pra finalizar, igual ontem tava um amigo nosso aqui, policial que eu gosto mais, eu viro pra ele e falo assim, amigão, a esquerda não sabe falar de segurança pública. A esquerda tem que melhorar nesse ponto. Qual é o problema da segurança pública no Brasil? A mesma pergunta que eu te fiz agora, você respondeu. Ele respondeu de outro jeito. São os professores. Calma. O problema da segurança pública do Brasil são os professores. Rodrigão, vamos lá. Velho, pelo amor Deixa eu te de explicar Deus. uma coisa. O problema da segurança pública do Brasil, eu não estou respondendo assim, é a culpa da mãe. Não é isso. A gente entrou. É isso, nesse assunto. Você falou exatamente isso. É só voltar ao vídeo, aqui o mesmo vídeo. O Rodrigão falou, então a culpa o problema da segurança do Rio de Janeiro é as mães. E você falou, Uma das maiores culpas que você tem é sim da família disfuncional, e é óbvio que é um conjunto de coisas. Agora, a maior razão de uma pessoa cometer crimes, isso de novo, isso não é minha opinião, cara. A maior razão da pessoa cometer é problemas socioeconômicos. Qualquer coisa diferente disso é mentira. Mentira desse escroto. crime é ela não ter o freio moral. De onde veio o freio moral? Da família. Isso não é minha opinião, cara. Isso é Freio moral vem da que família. pra mim é muito bom, porque ele fez... Então, por que a tua família não te deu um freio moral, cara? Se o freio moral vem da família, tu tá dando um péssimo exemplo, cara.
Tô dando um péssimo exemplo. É escroto o que tu fala, uma coisa mais escrota que a outra. Cadê o freio moral que a tua família te deu quando você foi pra uma zona de guerra, ficar querendo, né, ser o demônio da lingueta? Aquele monte de merda que fez inclusive tu ser caçado. Cadê o freio moral? Então você não tem freio moral nenhum, então. Presta atenção no que você tá falando, cara. Você não é um exemplo. Um estudo recente em São Paulo. Então, se você pegar um estudo europeu de 1980, vai dar o mesmo resultado. Qual é o estudo dele um pouco? Só pra você entender o que eu estudei. Ele foi, ele visitou alguns detentos em São Paulo, se não me engano foram mais de 400, peguem a amostragem do estudo, e ele fez algumas perguntas pra esses detentos. Uma delas é o seguinte: você precisava cometer o crime que você cometeu? A maior parte, eu não vou lembrar os números de cabeça aqui, mas a maior parte falou, não, eu não precisava cometer. Não é tipo assim, cara, tava morrendo de fome, meu filho tava sem dinheiro, eu tava sem comida, eu entrei no supermercado, roubei um frango. Olha que bosta, cara, olha que bosta, cara, olha que gente mal intencionada, cara. Imagina, mano. Pensa, assim, ó, não precisa ser um gênio, tá? Esse tipo de pergunta diz alguma coisa? Geralmente, a pessoa que vai parar presa, tá lá presa, ela é presa no primeiro crime que cometeu? É uma questão direta, tipo assim, eu tô com fome agora, ou é uma insegurança de vida, ou uma insegurança de futuro? Ou é o exemplo que você tem dentro da comunidade? Ou é o status que dá a fazer parte de determinado grupo? Tem um conjunto de fatores. Todos eles são socioeconômicos. Porque para responder o que esse enviesamento de pergunta sugere, seria assim, não, aquele dia eu tava com fome, aí eu fui roubar para matar minha fome. Ou eu tinha uma criança em casa que estava doente, eu fui roubar para comprar o remédio. É óbvio que a esmagadora maioria dos casos não vai ser um caso desse tipo, gente. Entende? Então vejam, assim, o problema é que, assim, o MBL, ele sabe da brutal dificuldade de interpretação que o público dele tem. Então eles contam com a burrice da audiência. Eles formam uma audiência brutalmente burra. Eles não conseguem pensar, galera. Eles não conseguem, sabe, sair do simples pro complexo, como diria o Elias Jabor. Não conseguem. E o que o MBL faz é explorar isso. O cara roubou porque ele queria alguma coisa que ele não precisava, ele queria, é diferente. Então, vamos lá, você não precisou cometer aquele crime, você quis cometer aquele crime. Tá, o seu crime compensou economicamente? Sim, compensou economicamente. Aí, assim, o que faria você desistir de cometer esse crime? Aí os caras vão colocando as situações. A que mais deu, eu tô falando, ó, esse número na minha cabeça, 92% dos caras falaram, o maior freio que eu tenho é o freio da desaprovação da minha família. É isso. E a esmagadora maioria também, que eu não vou lembrar agora o número, falou o seguinte: se o meu crime tivesse uma punição muito clara, e que eu saberia que eu ia ter ou prisão perpétua, ou pena de morte, eu não cometeria o crime. E aí, enfim, aqui o estudo é complexo, mas... Aí tem várias coisas. Primeiro, essa é uma das coisas boas, né, do curso de História. Quando tu vai fazer um interrogatório, pra, enfim, ter como fonte história oral, por exemplo, existe toda uma técnica para que a gente entenda o que motiva a resposta. Por quê? Porque a resposta nem sempre é verdadeira. Entende? Por exemplo, não há esse freio moral que ele está dizendo. Mas é lógico, se tu perguntar pro preso se ele gosta ou não da sua mãe ter vergonha dele ser bandido, é óbvio que ele vai dizer que não, que ele não gosta. É óbvio que ele vai dizer que ele não quer magoar a mãe. Mas isso impediu ele? A desaprovação da mãe? Não. Porque veja, qual é a consequência da fala deste animal? Que 92% dos que estão presos tiveram a aprovação da mãe. Não, gente, a maioria não teve a aprovação da mãe. Mas mesmo assim eles fazem. Mas se perguntar para eles, eles vão dizer o contrário. A mesma coisa, a segunda resposta da pergunta. Olha que estudo imbecil que ele está usando. Ah, não, mas se a pena fosse maior, eu não ia cometer o crime. É da mesma... bebe na mesma fonte que, se você perguntar para as pessoas que estão presas, vocês vão ver que um grandíssimo número vai dizer que é inocente. Tá entendendo?
Por isso que quando a gente vai estudar como produzir história oral, a gente tem que pegar todo o contexto, separar o que é o presente, modulando a visão do passado que a pessoa viveu, filtrar as falsas memórias e ter muito cuidado no elaborar a pergunta, porque a pergunta induz a resposta, que para mim tá escancarado assim. Então, se a gente queria saber de que maneira que o estudo que o Mamãe Falei repete é furada, tá aí a explicação. Se essa foi a metodologia dele para chegar nessas conclusões, mas um ponto a gente já sabe, né? Que o estudo que ele estava usando lá no debate, por exemplo, dos 20 contra 1, a conclusão não é a que eles chegaram. Eles fazem cherry picking do meio do estudo para chegar numa conclusão que não é a conclusão que o autor chega. Percebam o nível de desonestidade dessa gente. Se é o mesmo estudo que ele está citando agora, eu acredito que deva ser, né? Porque eles não estudam nada, eles só ficam repetindo as coisas, alguém explicou isso para ele. Tá aí a explicação, gente. Uma metodologia bosta. Perguntas mal feitas. Não interessa se ele entrevistou 400, ele podia ter entrevistado 4.000. O resultado seria tão bosta quanto esse. Conclusão do estudo é, número 1, o maior freio pra você não cometer crime é o freio moral. Você, Rodrigo, não comete crime, não é porque você não pode, é porque você acha que é errado. Então, por exemplo, se eu largar 20 reais aqui e esquecer, você não vai pôr no teu bolso, não é porque você vai ser preso, é porque você sabe que isso é errado. Então, o teu maior fator de... O que me faz cometer ou não cometer crime? Eu achar que isso é errado. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que eu perco esse freio, então não aprendi que isso é errado. Eu sou o tipo de cara assim, mano, você esqueceu o dinheiro, vou pegar pra mim. Se eu puder... Mas tem muitas coisas que pode te levar a achar uma coisa certa ou errada, Arthur. Por exemplo, você vive numa comunidade fodida. Você não tem esgoto em casa. Você não tem água encanada. Sua luz é gato. Tá? Você não tem o que comer direito, onde dormir direito. Aí tem uma turminha ali, tá? Que vive melhor que você. Mas que tá no crime. E aí você tá vendo isso o tempo todo na sua volta. É lógico que a maioria não vai ir. Mas não é razoável achar que alguns vão dizer, mano, peraí, mano. Empresário rouba, político rouba, estão tudo no bem bom, tudo de bacana, comendo bem, vestindo bem. Aí eu não posso fazer parte do crime também, se eles também são criminosos. Tá entendendo? Eu não tô dizendo que isso é certo, mas não é razoável acreditar que alguns vão pensar isso. E aí, é um problema moral da pessoa? Estão entendendo? puder tirar um negócio de você, eu vou tirar. Ele passa a ser uma decisão econômica. E no Brasil, vale a pena se cometer crime. Porque a chance de você ser pego é muito baixa. Se você for pego, a sua punição é muito branda. E mesmo que você for pego e estiver dentro... Mas é isso aqui, o XGPix mandou algo que nós já falamos aqui. Exatamente. Se a gente segue este raciocínio dele, a gente cai no racismo. Por quê? Tem mais preto do que branco preso. Se o problema é moral e tem mais preto do que branco preso, e sempre foi assim, então a gente pode dizer que, em média, os negros moralmente são inferiores. Isso é o quê? Racismo. Veja, não é a consequência lógica do que ele está falando. Se o problema é um freio moral, então quer dizer que os pretos não têm freio moral? É isso? É a consequência lógica desse monte de merda que ele tá falando. A punição, você tem uma série de subterfúgios pra você não cumprir essa pena. Então, assim, o Brasil é uma fábrica de criminosos, porque nós temos famílias disfuncionais, então você não tem um freio moral. Você tem uma sociedade onde vale a pena você cometer o crime, porque você não é pego. Quando você é pego, você não cumpre a sua pena, e ainda por cima, a gente tem um Zoroa da vida, glamorizando essa vida. Então, nós temos um conjunto de fatores que fazem com que a gente seja uma fábrica de bandidos. Nós somos uma fábrica de bandidos. Tipo assim, ele errou todos os fatores, cara. Ele errou todos, cara. Ele pegou as consequências e colocou como causa. Mas a industrialização, beleza, tem que ter, óbvio que tem que ter. Só que isso por si só não resolve. Mas aí tem uma coisa que eu acho que tem que ser levada, e isso eu acho que tem um peso significativo. Ele veio aqui e citou um exemplo de ontem de um cara da direita que virou que a culpa, por exemplo, é dos professores. E você tem talvez o maior representante que a gente tem falando que a culpa é do usuário. Que o traficante é uma vítima. Ah, fala sério, mano. Ele falou que lá na relação dos Estados Unidos com a Venezuela. Não, então tem foi um péssimo exemplo, mas ele não quis... Ele mesmo pediu desculpa, não passa pano pra ele não. Foi um péssimo, não tô passando pano pra Lula, não. Eu sou... Não, foi uma fala horrorosa, mas o Rodrigão ele não precisa ser mentiroso, caralho. Foi isso que o Lula tentou fazer. Ele quis mandar um recado pro Trump, dizendo que os Estados Unidos são os maiores compradores de drogas, né, e que, portanto, também tem culpa nesse processo, uma vez que não cuidam como que essas drogas entram no seu país. Só que ele foi brutalmente infeliz. Então não é passar pano pro Lula, não. É só não ser um cínico de merda. Entendeu? Quer criticar o Lula, as políticas do PT, tem um monte de crítica que dá pra fazer.
Mas nesse ponto específico, qual a crítica? A falta de noção do exemplo que ele deu. Mas ficou claro para todo mundo que não é mal intencionado, mau caráter mesmo, que era isso que ele queria dizer. E é só isso que o Rodrigão tá falando. Não, mas várias pessoas já vieram aqui. É porque vem cá, as propostas deles, tipo assim. Já explicaram isso pro Robertinho. Ele deu isso como exemplo da relação dos Estados Unidos com a Venezuela, porque os Estados Unidos estavam atacando a Venezuela. Tá, não justifica não. O idiota falou errado, tem que ser cobrado, até pelo cara que ele tem. Sim. Não dá pra passar pau, não. E outra coisa, quando vem a galera da esquerda aqui e vem minimizar, tipo assim, o crime organizado, ou vem falar que, pô, o cara tinha um fuzil, sabe? Falar, pô, como é que você fala que o cara tem um fuzil? Uma pedra. E esse cara não é um bandido da maior periculosidade do mundo. Aí você vem aqui, tá, a direita não tem uma boa proposta. Mas eu venho querer tipo, proteger a esquerda como se ela fosse alguém que tá fazendo boas propostas. E aí você acaba com o meu dia, cara, mano. As pessoas pegam os pior pra falar que tá bom. As pessoas confundem o que é direita e o que é esquerda. Por exemplo, você chegar pra uma pessoa e falar assim, o Enéas é de direita ou esquerda? Ah, o Enéas é de direita. Pergunta pra ele se ele é de livre mercado. Não. Então, quando você... Tá, aqui não tem nada a ver com o livre mercado ser direita ou esquerda, cara. Entendeu? Não tem. Esse é o problema da falta de determinação pras coisas. O que é a direita? Eu não conheço, não sei que policial que veio aqui. Então a direita é esse cara que acha que a culpa dos professores. Não, pelo amor de Deus, discorda esse cara, que não sabe o que ele tá falando. Eu não conheço quem é. Só tô falando assim, não acho que a culpa dos professores. E ele que tá resumindo. Ele que tá resumindo, eu também não sei. Então, de acordo com o que você falou, ele falou isso, então discordo. Tá. Do mesmo jeito, então, a esquerda. Tá, mas quem é a esquerda? Então, eu não gosto muito do rótulo, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, cara. Se você. E eu vou te falar uma coisa que tá acontecendo hoje. A própria esquerda tá vendo que é problemático minimizar o efeito do crime organizado. Tanto que é o seguinte, cara, quando eu fui debater com os trabalhistas lá, o próprio Tamir, lá, esqueci o Charlie Berkeley e tal, esses caras, eles não entram muito nisso, e quando eles entram, eles sempre batem na questão orçamentária. Porque eles sabem que esse é um debate muito difícil de você ganhar, querendo ser garantista de direitos para essas pessoas. Então eu tô sentindo que a própria esquerda tá começando a falar que Mas acontece aí, como eu falei, este é um ponto que é o que eu queria trazer a mais do que eu já falei sobre segurança pública. Não existe segurança pública sem orçamento. Entende? E não é orçamento só para a polícia. Não, é orçamento para o país. Entende? Não existe segurança pública na favela se na favela não tem saneamento básico. Não existe segurança pública na favela se não tem uma escola que preste, se não tem uma praça, se não tem uma quadra esportiva, se não tem opção de entretenimento na favela, cinema, teatro, música, dança. Não existe. E não existem essas coisas sem financiamento público. Não existe combate ao crime sem política industrial. Não existe política industrial sem orçamento. Não há orçamento em meio ao neoliberalismo. Não existe desenvolvimento econômico e melhor distribuição da riqueza se nós não tivermos um amplo programa de reestruturação física do nosso país. Para isso precisa de dinheiro. Então o ponto é esse. Isso sim vai abordar uma questão realmente séria a respeito da segurança pública. Porque aquilo que o Mamãe Falei está dizendo que a causa da criminalidade é a consequência. E a consequência do quê? Da falta de investimento, da falta de infraestrutura, da falta de oportunidade. E essas faltas todas são decorrentes da falta de dinheiro, da falta de Estado. Então por isso que o ponto do Tamir, do Berkeley, sei lá, mais quem, é um ponto correto. E isso não tem nada a ver com o debate que tu faz. Demais. Mesmo porque, cara, assim, foi uma coisa muito trágica que aconteceu. Como é o nome daquele advogado lá? Que mataram ele lá perto do Mackenzie? O Luiz Fernando Pacheco. Inclusive foi meu colega na Jovem Pan. Então, o Luiz Fernando Pacheco, ele é um dos pais do Prerrogativas. E ele foi assassinado, vocês viram isso, é um professor de direito, ele foi assassinado brutalmente por duas pessoas que estavam roubando ele. E a esposa dele falou, os bandidos mataram alguém que o defenderia. A esposa, não sou eu falando, a esposa dele falou. Então, as próprias pessoas estão falando assim, cara, eu acho que eu tô defendendo alguém que quer me matar. Então eu acho que tá começando a virar o jogo nisso daí, tá? Mas sabe qual é o problema? Cara, assim, é foda ter paciência, mano. É foda ter paciência. Não, cara. Sabe o que é o problema? O cara que foi morto pelas pessoas que ele defenderia, ele continuaria defendendo caso ele não tivesse sido morto, caso ele tivesse escapado com vida. Sabe por quê, Arthur? Porque essa defesa não é uma defesa do crime. Porque essa defesa, na realidade, é um entendimento de que, para que não aconteça o crime, não basta apenas retirar aquele criminoso de circulação. Porque se não fosse aquele, seria outro. Enquanto a estrutura for a mesma. Este é o problema. É o que eu já falei aqui nessa discussão sobre segurança. Beleza, tem que matar vagabundo que tá com fuzil na mão. Concordo. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá e vamos matar todos. Vamos supor que fosse possível subir o morro e matar todos. Limpar.
Mas se a única coisa a ser feita for isso, o que vai acontecer no outro dia? Teremos outros no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Então este é o ponto. O cara que foi morto e que defenderia aquele que o matou, não defenderia aquele indivíduo em específico. Defenderia acabar com a lógica que faz com que aquele indivíduo sempre exista, independente de quem ele seja. Vou dar outro sintoma também que eu tô começando a sentir que tá virando jogo. Quando o Cláudio Castro fez essa operação, e o Cláudio Castro dele subiu 10%. Subiu 10%. E ele nem é um cara, ele nem era uma figura muito ativa politicamente, vamos dizer assim, em termos ideológicos. Ele é de direita. Claro que subiu, né? Claro que subiu, porque eu já expliquei aqui no início. Se é isso ou nada, e a população não aguenta mais a violência urbana, a população quer vingança. A pessoa querer se vingar é perfeitamente compreensível. Agora, o Estado utilizar o desejo de vingança da sociedade para oferecer a ela sangue é burrice. Por quê? Porque a pessoa vai ficar feliz porque teve a sua vingança, que é a única coisa que ela pode ter, mas no dia seguinte a situação de violência está ainda pior, porque é exatamente isso que a gente sabe. Então, se a gente quer falar de experiência histórica, o que a experiência histórica nos diz? Depois que a polícia entra na favela fazendo uma chacina, nós temos meses de aumento da violência, das mortes de policiais e de pessoas da comunidade. Essa é a consequência prática. Se acaba com o crime fazendo isso, não. Mas morre mais gente. É só isso. Não, ficava um negócio meio... Todo mundo era meio que consenso. Odiamos o Cláudio Castro. O Brasil não conhecia o Cláudio Castro. Não, mesmo. Quem conhecia não gostava muito. Não conhecia. Aí ele faz a operação. O que o Alexandre de Moraes faz no dia seguinte? Ó, vocês têm 24 horas pra explicar tal coisa. Ele só deu exigência da explicação, mais nada. Eu falei num vídeo meu, falei, ó, posso falar? O Alexandre de Moraes, ele tá sinalizando que ele tá em cima, mas eu acho que ele não vai bater de frente com o Cláudio Castro. Uhum. Dito e feito. Deu o quê? 4, 5 dias depois, ele deu uma declaração pública, falando que ele acha que a polícia tem que ser dura no enfrente quando vai subir o morro. Foi uma sinalização. Depois ele foi lá pro Rio de Janeiro e visitou junto com o Cláudio Castro lá, a inteligência das polícias, etc. Por que eu tô dizendo isso? Se o Alexandre de Moraes, que é um cara que não liga muito pra popularidade, vocês sabem disso. Se ele tiver que falar mal do Bolsonaro, se ele tiver que falar mal do... ele faz o que ele quer fazer e pronto, ele não liga pra popularidade. Olha aí o Arthur descobrindo que o Alexandre de Moraes sempre foi um cara de direita. Se ele pegou e ele está cauteloso em relação a isso, eu sinto que é porque há uma demanda tão grande do Brasil de resolver esse problema que os caras estão começando... Para, Arthur, não tem a ver com demanda. Tu tá falando do jardineiro paraguaio, cara. Do cara que achou que era realmente algo louvável você ir lá pro Paraguai e arrancar os pés de maconha com as próprias mãos. E assim ele estava acabando com o creme. Para, Arthur. Assim, mano, vamos parar com esse papinho de garantismo? Sim. E ainda tem um lance que eu até falei isso no debate que eu fiz aqui, que o Brasil tem 40, 50 mil homicídios por ano, e a gente tem uma taxa de resolução de homicídio de 30%. A média da OCDE é 65% e em El Salvador é 99%. Ou seja, 70% mais ou menos dos 40 mil homicídios, você não acha o autor. Ou seja, tá faltando você prender aí pelo menos umas 25 mil pessoas. El Salvador, isso é uma boa matéria nesse CL hoje, se eu não me engano, ontem, né, que mostra inclusive a manipulação dos dados. Aquilo ali é óbvio que é uma falcatrua gigante, gente. É uma grande mentira. Tu pensa, a gente tem mais de um século de pesquisas, de experiências, que dizem o oposto do que diz aquilo ali. Então quer dizer que ali funcionou. Todas as vezes que tentaram coisas parecidas, não funcionou. Deu merda. Ali funcionou. Ali funcionou. Não, o que a gente já sabe. Números subnotificados, acordos entre o governo e as facções. Tá? Além do que, um terror de Estado. Tá? Há um acúmulo brutal de denúncias de jovens que desaparecem na mão da polícia sem nenhum tipo de envolvimento com o crime. Tá? Por quê? Porque se não faz parte da facção que está no acordo, pode ser levado. Serve de estatística. É uma grande mentira, El Salvador. Além de ser do tamanho da Barra Funda, né, que também faz com que a gente não possa transpor para cá. Mas, para além disso, a política de segurança pública de El Salvador é uma grande farsa. É uma grande mentira.
pessoas cometem homicídio. Se você pegar roubo, essa estatística é muito maior, porque tem cerca de 1 milhão de roubos por ano, e a gente tem uma taxa de resolução desse tipo de crime de 9%. Ou seja, 91% dos roubos você não acha o autor, você não identifica ele e não pune ele. A gente tá falando do universo de 1 milhão, então vamos dizer que 900 mil roubos, mais ou menos, você não acha o autor. Vamos dizer que alguma parte deles são feitos pelas mesmas pessoas. Tem cara que rouba 68 vezes, né? Ele vai pra delegacia e sai. Mas, ou seja, a gente tá falando aí do universo de centenas de milhares de pessoas que estão cometendo crime, porque sabem que não vão ser encontradas e que, né, no mundo ideal, elas deveriam ser punidas pra isso. Então é por isso que eu falo, quando discute a questão de desencarceramento, encarceramento, de que está faltando prender gente no Brasil. É questão de dados, é só olha esse número que eu trouxe aqui. Esse número comprova que no Brasil você precisa prender centenas de milhares de pessoas que cometem crime. Eu sei disso, mas... Até as pessoas que fazem lá de El Salvador, pô, você prendeu um monte de gente, ele... Ué, se eu era o lugar mais perigoso do mundo pra eu me tornar um lugar seguro, eu tive que prender as pessoas que cometem crime. É simples isso. Mas eu já vi, por exemplo, juízes, e aí cai totalmente no judiciário ali. Eu até vi uma frase interessante, uma postagem, a moça fala assim, ó, juiz pega a moça, estupra na praia, tal. Aí ela assim, substitui, não foi o juiz, foi um estuprador, que já tinha sido preso e foi solto por ação do juiz de libertá-lo, ele voltou a cometer o mesmo crime. Só que os juízes hoje soltam porque, primeiro, tem uma brecha na lei que permite. Sim. Isso é um fato. É culpa do juiz, tá? Isso. Às vezes não é culpa, exatamente, não é uma culpa do judiciário, talvez. Outro fato é... Tem caso em caso. Tem que prender mais? Tem. Não tem lugar. É que depende, quem é solto, entendeu, gente? É uma outra coisa que é um espantalho essa discussão. Uma maior parte não, mas 1 a cada 3 tá numa provisória, tá numa prisão provisória, né? Tá numa preventiva, tá? Os caras nem foram julgados. Então eles pegam um caso ou outro que normalmente tem um erro do juiz, tem um erro de processo, tem um erro da polícia, e aí eles conseguem soltar a pessoa, e eles pinçam essas coisas pra ficar fazendo essa demagogia. Fulano foi preso 68 vezes, fulano estuprou e foi solto. Quando o dado nos diz o quê? Nós somos terceira maior população carcerária do mundo, em números absolutos, 10ª em números relativos. São mais de 200 países, gente. A gente prende para um caralho. Sob qualquer perspectiva, a gente prende muito. 1/3 dos presos não tiveram todo o seu processo legal. Sabe, não faz sentido. Você pegar referências anedóticas, um caso aqui, um caso ali, sendo que o dado que a gente tem bruto é esse. Olha, nós temos a terceira maior população carcerária, em números absolutos, 10ª em números relativos, 1/3 de quem está preso não teve todo o processo legal. Essa é a realidade. Outra coisa, gente rica não fica presa no Brasil. Não cometem crimes. Eu nunca vi o MBL falando do dono da casa onde estavam lá os 112, 114, 120 fuzis lá no Vivendas da Barra. O cara tá solto. Mas aí não tem indignação, né, gente? Porque se é o crime do branco rico, não tem importância que ele seja solto. O problema é o miserável que foi solto. Lugar pra acomodar essas vítimas da sociedade, mano. Você não tem lugar pra isso. Então o juiz, muitas vezes, ele deixa uma pena mais branda, porque ele sabe que eu não tenho como colocar isso lá. Então, tipo assim, é um problema que não é... não dá pra você falar, vamos prender mais. Você não tem... Fora um outro problema, né, gente? Que o sistema carcerário é a escola do crime. Então a gente tem que medir muito bem quem que nós vamos botar lá dentro. Será que todo crime tem que botar na cadeia? Eu penso que não. Acho que alguns sim, lógico. Mas, dependendo do crime, botar na cadeia piora a situação. Né? Pelo que eu me lembre, as facções no Brasil não surgiram dentro de universidades, não surgiram dentro de hospitais, não surgiram em clubes. Né? As facções surgiram dentro dos presídios. Elas comandam os presídios. O camarada entra lá, ele tem que escolher qual facção que ele vai participar, muitas vezes. E sai lá devendo uma série de coisas. Por quê? Porque eles fazem com que o detento tenha que assumir algumas broncas. Até para sobreviver lá dentro, para ter uma vida um pouco melhor lá dentro, já sai devendo, já sai faccionado e devendo. E aí, se foi preso por roubar um celular, quando sair, vai cometer homicídio, sei lá. Então também tem que discutir o sistema carcerário. Tem como fazer isso.
Olha, eu acho que tem lugar, tá? Eu acho que tem lugar. Dá pra apertar mais um pouquinho. Dá pra apertar mais. Acho, mas você entende que existe uma regra que impossibilita. Você precisa criar mais presídio. Você precisa criar mais presídio. Esse número que eu trouxe aqui, porra, é alarmante isso. Essas pessoas precisam estar presas. Pra isso precisa ter presídio. Cara, a gente não brinca de construir os secotins? Pega lá no meio do Tocantins, constrói um presídio igual o Secote, é o seguinte, mas você fez merda, você vai pra lá. E é isso aí, brother. Eu acho que tem que fazer e acabou. E joga todo mundo. Vamos levar pra aqueles lados de lá, né? Tipo, norte, nordeste, né? Cara, escorre preconceito, cara. Por que tem que ser no Tocantins, cara? São Paulo não tem interior, não? Se tu não quer botar na capital? Não, no Tocantins, né? Não, vamos mandar pra lá. Lá tem umas pessoas estranhas, né? No meio de uns matos, sei eu. Lá, e eu acho que mais fazer um varandão só, tipo assim, um cercadão com cobertura, ou tem que fazer quarto separado? Não, eu acho que tinha que fazer. Fazer igual o Secote. Fazer igual o Secote. 156 celas. Não, e outra, pra mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção do Secote é o seguinte: o Secote, a cela não tem teto. A cela é uma grade, né? E aí fica um policial andando em cima e a luz ligada 24 horas. É de fora da grade. Então o cara não tem acesso à tomada, nada. Né? Porque uma das coisas, inclusive, logo que eu virei deputado, o Reni me mostrou, ele falou: cara, uma das coisas que os caras mais fazem é o seguinte: o cara pega o fio que dá luz, carrega o cara com um celularzinho, os caras são desse tamanho. A gente foi uma vez na Secretaria de Administração Penitenciária, lá os caras mostrou o celularzinho. O celular é assim, é um negócio de. Do tamanho do meu dedo. Que a mulher pega, enfia na vagina, o filho enfia no cu e leva lá pro presidiário. E aí, não, eu juro, um celularzinho desse tamanho. Aí os caras usam. Essa é uma das maneiras de entrar, mas não é a única, tá, gente? Sabe como é que entra muito celular, muita droga no presídio? Através dos agentes penitenciários. Sim, porque dentro da cadeia no Brasil, não é só no Brasil, vai, é uma parte do mundo. Celular, droga, você tendo dinheiro, você tem acesso a tudo. Né? Mas não era tão difícil de resolver se tivesse orçamento. É só botar os bloqueadores de celular, pronto. Vai entrar o celular dentro, se os bloqueadores estiverem funcionando, já não falam com ninguém. Entende? Mesma coisa droga dentro do presídio. Todo mundo sabe que rola ali dentro. Mas e aí, você vai controlar? Você vai criar um motim, é isso? Você vai ter que então matar todo mundo que tá ali dentro. Vai ir pra esse caminho. Por quê? Você já tá numa cela que, como diz aqui o Arthur, não dá nem pra desligar a luz, né? Você tem que ficar, né, na luz o tempo todo. Então, assim, é uma pobreza de discussão, sabe? É uma pobreza de discussão, sabe? É tudo baseado no moralismo. Tem gente melhor, tem gente pior, gente que é pior, tu manda lá pro Tocantins, bota numa cela. É isso. Pra cometer crime. Então, assim, lá no Secote, como é que funciona? Existe a cela, existe uma grade em cima, o policial fica em cima da grade, com a iluminação fora da cela, é 24 horas, iluminação branca 24 horas, você nunca apaga a luz. E o cara fica vigiado o tempo todo. E eu acho que isso serve como propaganda, cara. A gente teria que usar isso como propaganda. Inclusive a Operação do Rio, uma das coisas que eu falo é o seguinte: a Operação do Rio, ela não serve só para os efeitos imediatos da operação, mas os efeitos propagandísticos de, mano, tá dando ruim. Por exemplo, agora eu vi que o Cláudio Castro, ele falou que vai fazer uma... É isso, tá, gente, assim, vamos usar a tortura como propaganda. Sabe, esse é o elemento reacionário da ascensão fascista no mundo. Coisas que nós já tínhamos como superadas em termos civilizacionais, que ninguém teria coragem de defender por ser brutalmente ofensivo, eles defendem na maior tranquilidade. Entende? Porque o ambiente permite. O ambiente permite, sabe? Há 30 anos atrás, podia ser um político de direita que falasse: galera, vamos botar as pessoas sendo torturadas e vamos usar isso como propaganda contra o crime. Cara, esse cara seria expulso da vida pública. Por quê? Porque isso era uma questão civilizacional que nós já tínhamos como superada. Só quando vem uma onda fascista é que a gente começa a achar razoável a barbárie. Veja, ele acabou de falar que, nossa, vamos botar as pessoas sendo torturadas como propaganda. E ele achou isso uma grande ideia. Isso é um retrocesso civilizacional típico de uma sociedade fascista. Do fascismo enquanto movimento de massas. Então por isso que eles estão o tempo todo dando sinais para ter esse tipo de público. Porque somente esse tipo de público vai concordar, vai achar razoável isso. Entende? Só uma sociedade doente, adoecida, pode achar razoável esse tipo de absurdo. Tá pensando, eu não sei a que estágio que tá, de tirar todas as barricadas daquela região. Então assim, cara, me parece um recado muito claro, de que se você, né, se o crime organizado colocar barricada, cara, vai ter operação igual aquela que teve de novo.
Então, é o que o Arthur falou, né? Dá um exemplo muito grande ali e coloca medo na vagabundagem, né? É isso aí. Cara, a gente tá falando de barricada e controle do território. Eu acho que é o seguinte, se você tem uma força de propaganda de um lado, você tem que ter do outro. Quando eu fui fazer, eu não lembro como é que tá hoje, tá? Quando eu fui fazer exame de carta, tinha 18 anos, eu fui no CFC, aí você era obrigado a assistir uma série de vídeos de acidentes, né? Então você assistia lá, puto, cara, aconteceu isso. Quando eu tive posto de gasolina, você tinha que assistir vídeos de acidente de posto de gasolina. Então, por exemplo, eu lembro de um que era bem chocante. O frentista tá no celular, aí ele abre o tanque de combustível do caminhão, que ele vai descarregar, mano, ele pega fogo. Ele cai do caminhão lá, porra, chocante. Não use o celular quando você for descarregar combustível, beleza. Você aprende. Por que hoje, num lugar onde você tem uma produção de traficantes de droga, você não tem que ter na escola vídeos do que acontece com o traficante? Eu acho que mano, cara, alguém tem que apresentar a porra do ProErd pra esse bosta, mano. Tem 15 ou 20 anos de ProErd, tem um monte de estudo mostrando que sabe o que o ProErd faz? O ProErd faz exatamente isso, ele pega as crianças pequenininhas, vai lá, mostra vídeo de presídio, mostra vídeo de favelado, se fudendo, sabe, coisa de criminalidade. Sabe o que é o resultado do ProErd? O que a gente já tem farta documentação histórica produzida? O ProErd aguça a curiosidade da molecada sobre as drogas, sobre o crime. É isso, gente. É isso, gente. Entendeu? O que a gente já sabe? Qual é o resultado? E ninguém mexe no ProErd. Por quê? Porque é a polícia que faz. E aí ninguém tem coragem de dizer, mano, vocês estão fazendo merda. Vocês estão ajudando as crianças a entrar pro crime. Porque é isso. Sabe? Cara, é uma tosqueira, mano. É uma tosqueira, mano. Tinha que ter isso mesmo, mano. Sabe o Gotinha? Ó, isso aqui é a foto dele ostentando uma arma. Isso aqui é uma foto dele aqui com várias novinhas sentando no colo dele. Essa é a foto dele aqui, ó, com a cabeça estrupiada, tá? Você acha que eles não veem isso aí? Hã? Você acha que eles não veem isso aí? Moleque desse? Você acha que não vê? Pô, velho. Vê no WhatsApp. Caralho, conversei com vários moleques de comunidade que eles estão vendo isso aí desde pequeno. Vocês veem o tempo todo, cara. Vê o tempo todo. Não só de comunidade. Os policiais levam isso pra dentro da escola com a porra do ProErd. Que felizmente tem tido cada vez menos espaço, porque só deu merda. Você acha que o Renato Freitas, o deputado lá, velho, ele falou aqui pra nós, falou assim, mano, eu morava na favela ali, eu via corpo todo dia, eles davam apelido pros corpos que eles viam ali. Você acha que o seguidor do Oruan médio, o moleque tá lá, é foda, o moleque tem hoje 13, 14 anos, que ele tá pra entrar pro tráfico de drogas, você acha que ele entende que é uma possibilidade real ele tomar um tiro na cabeça do Bop e morrer? Claro que ele entende, cara. Claro que ele entende. Esse é o cotidiano violento que ele tá inserido. Pra ele, se esse for o destino dele, ele é mais um soldado, ele tá ali, essa é a vida dele, esse é o cotidiano violento que ele tá inserido, que ele tá submetido. É óbvio que ele sabe que ele pode morrer. Da mesma maneira que um monte de imbecil foi lá pra Ucrânia e morreu. Acho que não sabia que ia morrer ou achou que a guerra era que nem no Call of Duty? Ah, mas eu morri com honra. É a mesma merda. É a mesma chave mental. Depende da realidade que tu tá submetido que vai moldar aquilo que tu tem como valor. Ele não entende isso, cara. Ele nem sabe disso. Cara, eu acho que esse cara aqui... Nato Freitas marcou aqui um debate, né? E fugiu. Cagão. Com você? Ele marcou a data. Ele marcou a data. Você foge direto também. É, cara, um cagalhão chama todo mundo pro debate, mas também corre dos outros, não é isso? Que nem corre de mim, que nem uma franga, que nem o diabo corre da cruz, não é isso? Cagalhão. É isso que tu é, mamãe falei, tá bom? Chegamos ao fim. Dolorido, hein? Muito dolorido.